Olá, dando continuidade aqui no projeto de testes e tutorial do Supabase, utilizando o VPS Vultr, vamos falar de uma parte importante do Supabase, que é o Storage. Além de Authentication e Database, nós temos o Storage. E o Storage você pode criar uma área de armazenamento. Aqui eu vou chamar de público e vou declarar como uma área pública. Aqui eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de imagens. E aí eu vou enviar um arquivo. Esse arquivo visualizado aqui, eu posso obter o URL e posso pegá-lo publicamente, já que está na área pública de qualquer lugar da internet, que é o nosso objetivo. Então, o problema dessa abordagem é que nós temos nessa máquina apenas 49 gigas de espaço disponível, e isso é para banco de dados de usuários de autenticação, que é o nosso objetivo dentro do Supabase. Essa quantidade de dados é até suficiente para receber milhares de usuários. Mas em se tratando de arquivos de imagens, que costumam ser grandes, isso não é suficiente. Então, o que nós vamos propor é um segundo disco criado no Vultr, e esse segundo disco vai ter o tamanho bem maior. Então, nós vamos aqui no Vultr, em Cloud Storage, em Block Storage. Vamos adicionar um Block Storage. É necessário que seja HDD para ter suporte no Brasil, São Paulo, tem que ser no mesmo data center. E vamos colocar aqui, por exemplo, um disco de 80 gigas. Aí ele vai nos cobrar $2 por mês. Aí eu vou adicionar esse Block Storage. Está aqui instalando. Block Storage é como um disco dentro, um novo disco dentro da VPS. O VPS é como se fosse um servidor virtual. Aí eu vou clicar aqui e eu tenho os dados para as informações que o próprio Vultr nos sugere para instalar dentro da VPS. Mas antes eu tenho que escolher a VPS. E aqui eu vou escolher a VPS Server 1. Aí eu vou anexar. Já está anexado. Isso representa que nesse momento eu já tenho como listar esse disco de 80 GB. Então ele já está visível. Aí eu vou seguir com essa informação aqui que o Vultr está me dando. Então vamos criar aqui um label para esse disco. Vamos criar aqui uma partição para esse disco. Vamos formatar essa partição. Ops, não é isso. Vamos criar essa partição, formatar essa partição recém-criada. E vamos
criar essa pasta que ele está sugerindo. Poderia ser outra, claro. E aí vamos emitir esse comando aqui. Ou de novo. Estou pressionando uma tecla errada aqui. Isso aqui está mexendo na etc fs tab, adicionando esse novo disco no ponto de montagem. Aí ele está dizendo aqui que a tabela de partição foi modificada, mas que a gente tem que atualizar. System daemon reload. Ok. Muito bem, nesse momento nós temos aqui o disco montado aqui. Aí o que nós temos aqui que é desejável fazer? Copiar os dados de bucket, pasta e imagem, copiar esses dados aqui, para que a gente não perca essa informação dentro do nosso bucket. Então, dessa maneira, a gente tem que ir para Data, Qualify Services. Esses letras e números é equivalente ao código do projeto que nós estamos, que no caso, nessa versão do Supabase Self-Hosted, auto-hospedado no caso, é o único que tem suporte por padrão. E aqui nós vamos em Storage. Então aqui nós temos esse arquivo, essa pasta stub. Então vou dar um cp-a de tudo, vai? Para MNT Block Storage. Então agora eu vou em MNT Block Storage. Eu tenho a pasta além do Lost plus Found. Isso aqui, todo o sistema de arquivo ext4 possui na sua partição. Então, é um controle interno. A gente tem a pasta stub aqui. Tem essas outras pastas. E olha aqui, o nosso bucket, a nossa pasta, imagens, e a nossa imagem aqui. Então, de posse disso, o que nós precisamos agora é fazer um ponto de montagem, não mais neste sugerido pelo Vultr Data Center, e sim esse que é enxergado pelo esse aqui que é enxergado pelo Docker, pela configuração do Supabase no Docker. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos em etc fs tab. Antes vamos dar um mount em MNT Block Storage, já que a gente vai alterá-lo, a configuração dele, né? E aqui a gente tem essa informação que aponta para o UUID de esse grande número aqui que foi gerado pela configuração sugerida pelo Vultr, né? Acabamos de fazer.
Então aqui eu vou trocar o MNT por essa configuração. Vamos ver se dessa maneira já está. Eu salvo e eu ligo o mount, essa configuração, e ele dá o alerta que não foi relido, né? A configuração foi alterada e não foi atualizada. Daemon Reload. Agora que eu já montei, eu vou lá na pasta. E a diferença é que a pasta agora tem Lost plus Found, que antes não tinha, porque agora ela está montada. Então, na teoria, eu consigo trabalhar já com essa pasta. Então, vamos pegar aqui a pasta imagens e vamos excluir a pasta imagens. E agora a gente verifica stub, público, imagens. Ok, ele não excluiu daqui, ele excluiu apenas da referência desse local no Supabase. Então, vamos criar aqui novamente a pasta New Folder. Agora eu vou colocar Images no lugar de Imagens, para a gente fazer um teste. ls. Muito bem, eu acredito que a gente vai ter que reiniciar a máquina para que isso seja corretamente visível, né? Vamos reiniciar a máquina para ver se agora, de posse desta configuração nascida com o sistema operacional reiniciando, ele consegue enxergar. Há alguns controles de Docker que ele não está completando, na minha visão, né? Vamos testar, vamos ver se é isso mesmo. E quando a máquina voltar, a gente vai saber. Como o ITCFS foi atualizado, ela já deve voltar para a gente montada. Vamos verificar se isso é uma verdade. Ok, então vamos lá naquela área. O Lost plus Found está aqui. E o stub está aqui. E temos o público. E não temos a... Vamos deletar. Vamos dar um refresh aqui. Público. Vamos pegar aqui images. Eu vou adicionar um upload. Pronto. Agora parece que funcionou, porque ele ficou levemente mais lento. Vamos verificar. Images. E a imagem que a gente colocou. Agora eu vou, para testar, excluir. Ele até demorou um pouquinho mais para excluir. Agora o arquivo não está mais lá. Então é isso, pessoal. Faltou reiniciar o servidor, a VPS, para que a gente tivesse a ação corretamente configurada e ativada em todos os níveis do sistema operacional, do Docker e do próprio configuração do Supabase. Isso quer dizer que nós temos agora um ponto de
de dados aqui, um ponto de montagem, com 75 gigas sobrando. É aquele disco de 80 que nos permite gravar até 75 gigas, enquanto que a base é onde o Postgre, os dados do Supabase estão sendo salvos, como, por exemplo, quando eu adiciono um usuário novo, ele está sendo salvo aqui nessa área, mas agora a gente ativou esse outro local que é um disco virtual, né, para guardar as nossas imagens. Eu criei apenas 80 gigas, mas esse disco poderia ser 800 gigas ou até 2 terabytes, conforme a sua necessidade de quantidade de imagens, arquivos que você deseja gravar. O objetivo nosso é utilizar esses poderes do Supabase não tanto quanto banco de dados, mas sim como autenticação compatível com os vários provedores de autenticação, como o Google principalmente, e esse suporte ao armazenamento, além de todas as ferramentas, né, de Table Editor, de SQL Editor, que são ferramentas bastante interessantes, e as APIs aqui também podem ser usadas para uma ou outra necessidade de tabelas que a gente possa estar criando aqui na camada de banco de dados. Então é isso, espero ter conseguido transmitir. Vamos encerrar esse vídeo.